Fala, concurseiro. Vamos para mais um vídeo aqui do Forja Aprovados. E esse vídeo eu dei o título de Estudando com Hugo de São Vítor ou Aprendendo com Hugo de São Vítor. Nesse vídeo eu quero comentar sobre o princípio do aprendizado. E o princípio do aprendizado é a humildade, né? Dentro desse princípio, nós podemos dividir ele em três partes, conforme Hugo de São Vítor. O primeiro é que, se você está nessa caminhada de estudo, seja para uma preparação para um concurso, para um vestibular, ou para o motivo que for, a primeira coisa que você deve ter em mente é que você não deve ter como vil nenhuma ciência, e nada do que tenha sido escrito, né? O que isso significa? Bom, primeiro que a gente tem que levar em consideração que na época, quando Hugo de São Vítor escreveu isso, e ele viveu ali por volta do ano 1000, 1100, naquela época não existia internet, né? Então, não tinha essa quantidade imensa de coisas escritas, sendo que muitas vezes, muitas dessas coisas são coisas vazias, sem significado algum. Também devemos levar em conta que naquela época não se escrevia algo que não tivesse importância de verdade. Ora, custava caro o papel ali, né? Era caro, então você só escrevia coisas que eram muito importantes. E as pessoas costumavam ler muito naquela época, né? O estudante, aquele que se dedicava ao estudo, liam muito, né? Liam e decoravam, inclusive, as coisas que liam, né? Para poder recitar e ensinar outras pessoas. Mas veja, aqui, naquela época também, as pessoas não escreviam simplesmente porque precisavam de um diploma, como que é o que acontece hoje, né? Quantas coisas são escritas, muitas vezes sem muito fundamento sólido, mas porque precisa de um diploma, né? Precisa de uma recompensa no final, alguma coisa. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é preciso ter bom senso nesse ponto, né? Então, onde que entra isso? Na hora que você vai escolher o material que você vai estudar, na hora que você vai escolher o cursinho que você vai comprar, a mentoria que você vai entrar, né? Nessa hora é preciso ter o bom senso, porque aquilo que tiver lá dentro, é preciso que você não despreze o conteúdo. Que você fale assim: olha, eu vou estudar só essa parte eu acho que não precisa, essa parte eu acho que não vai cair, eu acho que isso não faz sentido, porque não é você, né, que vai determinar isso, né? Principalmente se você está iniciando nessa área dos estudos. Então é preciso que você tenha essa humildade. O segundo ponto é que você não se envergonhe de aprender com qualquer pessoa, né? É importante que você estude e não tenha essa vergonha de reconhecer que determinada pessoa sabe mais que você, que determinado professor tem mais experiência que você, e você não acha ruim estar ali porque você tem o título de graduação tal, o mestrado tal. Se você está começando nessa vida de estudos para a área de concurso, você vai ver que isso é uma área totalmente diferente do que você já vivenciou, seja na área escolar, acadêmica, em qualquer outra área de estudo que você esteja. Estudar para concurso é uma outra coisa. E é importante que você não te envergonhes, né? Não ache ruim, não crie aquela sensação de querer escolher o que e quem você vai estudar, com quem você vai estudar, quem vão ser os professores. É claro que você pode escolher um professor, mas se você escolher um determinado cursinho, né, e aí a determinada matéria, por exemplo, direito tributário, é com o professor X, e você fala: não vou estudar porque, eu não, eu acho que eu sei mais que esse professor, né? Eu acho que é hora de você dar uma certa repensada nesse assunto. E quando possuir ciência, né, esse é o terceiro ponto, quando possuir ciência, né, conhecimento, não desprezes quem não tem. Veja, se não ganhares nada com isso, né, o Hugo de São Vitor vai dizer, pelo menos não perderás. Inclusive, se você não despreza aquele que não tem esse conhecimento, que não sabe, a partir do momento que você não despreza, você está ganhando a oportunidade de ajudar essa pessoa ensinando-a. E qual que é a melhor forma de aprender alguma coisa? Se não aquela quando nós ensinamos aquilo que sabemos a alguém, né? Os estudos hoje da neurociência mostram que a melhor forma de se aprender é ensinar. E naquela época também, o São Vitor já sabia, né, que ninguém estudava por mero prazer, por ter conhecimento e acumular conhecimento, se não fosse para dar uma utilidade a isso, ensinando alguém, que era um dos principais fatores.
né? Então, além de tudo, isso era uma forma de se combater o vício, né, do orgulho, porque estudar por estudar, né, sempre foi tido como puro orgulho, como pura falta de humildade. Então, veja, esses são os 3 conselhos de Hugo de São Vitor, e eu quero colocar uma cereja do bolo aqui, porque é comum nós olharmos para os coaches, né, de internet, eles falarem algumas frases prontas e tudo mais, sem saber qual que é a relação disso com a história do ensino, do aprendizado, da memorização, enfim. Quando você vê lá alguns coaches dizendo que é preciso você ter humildade e, às vezes, voltar atrás para reestudar aqueles conteúdos que a gente não sabe, a base que nós não aprendemos, né? É justamente aqui que entrelaça, né, as coisas que eu estou dizendo com essa visão moderna, né? Visão moderna, mas que tem fundamentos muito antigos, de quando nós, por exemplo, não conseguimos resolver uma questão de direito tributário, justamente por quê? Porque eu não entendo os conceitos, eu não sei o português. Eu erro a questão porque eu não sei português. Eu não consigo interpretar uma questão de raciocínio lógico, matemático, por quê? Porque me falta interpretação de texto, que são conhecimentos básicos. É aqui que a humildade entra, de reconhecer o quê? Que eu não sei tudo. E que as coisas básicas que eu deveria saber, eu ainda não sei, elas não estão fortes. E muitas vezes porque eu não tive um ensino bom lá atrás, né, na base. Então eu preciso parar, querer de fazer questões avançadas, né, tomar, né, fortalecer a minha virtude da humildade, olhando para trás e falar, não, eu vou voltar lá para o conhecimento, lá para os estudos de português, de matemática, da quarta, quinta, sexta série, porque eu preciso fortalecer aquela base. Então vocês viram como que toda essa história, todo esse ensinamento de Hugo de São Vitor sobre a humildade, né, dividido em 3 conceitos, como que isso tem ligação com as coisas que são ditas hoje, e muitas vezes a gente não sabe de onde vem, só repete frases prontas. Meus caros, era esse o assunto que eu queria trazer hoje para vocês. Eu quero que vocês estudem, tirem suas dúvidas, curtam esse vídeo, compartilhem, né, para ajudar mais pessoas, porque isso aqui que eu estou falando é principalmente para aqueles que estão iniciando a caminhada. Porque aqueles que negligenciam, que não conhecem isso, lá na frente vão trombar, vão tropeçar, e vão aprendendo isso na dor. É melhor entender isso pelo amor do que pela dor. Mas de uma forma ou de outra, vocês vão acabar chegando nesse ponto, que é necessário ter humildade na vida de estudos. Humildade e constância, 2 coisas fundamentais. Se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, desse assunto sobre aprendendo com o Hugo de São Vitor, uma outra parte em que eu posso falar sobre a meditação, a contemplação, a natureza, né, sobre a memorização, comentem aí. Se vocês comentarem e tiver um certo número de curtidas relevantes, de comentários relevantes, eu farei a segunda parte. Então, até a próxima e forja!